complexo de vira-latas. Você viu aí, Marcelo? Botei o Manda Pix aí, ó. Quer colaborar com nossa criação de conteúdo? Porra, mas aí Pix você apelou, porque você meteu uma foto com um caramelo, vira-lata caramelo aí pra pedir dinheiro. Tá parecendo que a gente tá fazendo campanha de doação pra abrigo de animais, pô. Mas é exatamente como nós somos. Eu não sou mas eu não tô precisando de abrigo, eu tô obrigado. Não, eu preciso pagar minhas contas, cara. Que ajuda a criar conteúdo aí, parceiro. Fala aí, eu acho inclusive ele pagar as contas do meu abrigo. Acho que ele devia estar na frente de um frango de padaria pra ter essa imagem aí do Pixel ficar mais massa. Usaram isso geral? Escreveu e nós batemos a nossa meta de inscritos. Perrin, faz uma sugestão depois pra nós aí de tema, hein? Por favor, a gente tá precisando. Faz sugestão de tema aí pra nós, bater nossa meta aí. Então, galera, vamos falar sobre complexo de vira-lata, porque isso aí é uma coisa que já tá no popular do Brasil, né? O brasileiro tem complexo de vira-lata, se desvaloriza em relação aos demais. Então, já vou perguntar logo pro nosso convidado, pro Eric. Porque o Eric, se você não sabe, o Eric, ele é um historiador. O Eric, ele é o rei da tecnologia. O cara, ele cria e pinta miniaturas, ele é um game designer, ele é gamificador, e tudo aquilo que você tá vendo ali de jogos, ele comprou, ele é rico, porque é tudo ele vende os jogos usados dele por R$1.200. Então assim, o Eric é um cara que entende. Então, Eric, por favor, fale pra nós o que você vê da galera com esse complexo ou não quanto ao RPG nacional. Cara, o problema pra mim não é nem complexo de vira-lata, sabe? Vê-se muito pouco falar de RPG nacional. E principalmente com temática nacional, tá? Porque você tem os RPGs que são criados, vamos pegar aqui Tormenta, talvez o mais famoso nacional. O pessoal joga, não tem complexo de vira-lata com ele, nem nada assim, joga e acha bom. Só que a gente tem sempre uma estranheza quando coloca um tema nacional no jogo. E aí a gente pode pegar o exemplo aqui do Mistério, que a gente participou da partida aqui. Enfim, sempre que a gente coloca um tema nacional ou localizado no Brasil, o pessoal estranha. Vou dar um exemplo aqui, quando eu conheci a Atividade Paranormal, uma das pessoas que jogou comigo é quem estava mestrando, e aí um pouco inspirado no RPG que eu vou citar mais adiante, ele ambientou isso aí lá no interior da Bahia. E o pessoal que estava jogando estranhou muito, sabe? Eles esperavam que fosse algo nos livros, algo na Inglaterra, algo nesse sentido. Então, eu não sei dizer se é um complexo de vira-lata ou simplesmente falta de opção mesmo, ou vontade de usar um tema nosso, tá? Um tema nacional. E talvez... Sim. Talvez a gente entre aqui numa questão sociológica, que aí até o Eric pode ajudar novamente, que quando a gente joga fantasia medieval, a gente tá falando ali de Europa medieval, né? Porque grandes navegações, quando o Brasil foi invadido, já era a Idade Moderna, né? Então, tecnicamente, não tivemos Idade Média. E eu tava vendo uma discussão sobre Starfield esses dias. E alguém falando tipo, legal, tal, tipo um Skyrim do espaço, mas porra, nada substitui Skyrim. E aí alguém embaixo comentou, tipo, porra, tem alguma coisa na fantasia medieval que faz a gente gostar mais do que as outras coisas. E aí será se o fato de não existir Idade Média no Brasil influencia no fato de que os cenários, no geral, não são tão chamativos? Eu acredito que é porque a gente tem... Se eu só interromper, porque eu vou só dar opinião. Acho que é porque a gente tem muito pouco contato com cultura indígena. O máximo que a gente vê isso no colégio é o Dia do Índio, e olha lá. E estereotipado que é um caramba, né? Mas é um pouco isso. Qual que é o contato que a gente tem com a nossa cultura, né? A cultura brasileira. O que ela vai inspirar e o que a gente pode chamar de cultura brasileira, que aí é uma outra provocação que a gente pode fazer. A parte medieval, ela se popularizou bastante por causa dos romances, Rei Arthur, principalmente, os trovadores, né, que tradicionalmente é o que a gente tinha na tradição lusitana. Então, o medievo ele sempre foi romantizado, e aí a gente pode pegar até na época das princesas Disney, e toda a literatura ele acompanhava isso,
Então, assim, quando você tem Idade Média, fantasia, que aí vai pro lado do Tolkien, que é principalmente mitologia nórdica, escandinava, tem um problema mesmo de se colocar isso no Brasil. Agora, quando eu vejo o pessoal mestrar algum terror ou algo mais moderno e não querer trazer para o Brasil, isso eu acho mais estranho ainda, tá? Porque quando você está fazendo fantasia medieval, a fantasia medieval é um estilo específico que a gente não tem tanto assim não tem como trazer isso para o Brasil, né? Não no sentido como a gente tem das literaturas de Tolkien, que aqui é a principal inspiração. Mas agora quando a gente vê alguém mestrando um Cthulhu, raramente a gente vê um cenário nacional para pegar um RPG famoso, tá? Mas aí eu acho que tem um fator, relevante nisso, que é o seguinte, os grandes sistemas, vamos falar assim, os grandes sistemas famosos, e aí eu vou voltar nos anos 90, né? O que era RPG nos anos 90? Era D&D e Vampiro, basicamente. Esses sistemas, eles foram criados por americanos e europeus a partir da realidade americana e europeia, seja a realidade, entre aspas, a fantasia medieval, porque a gente sabe que a versão medieval do D&D é uma grande fantasia idealizada. A gente, volta e meia, a gente brinca disso, né? A gente fala assim, ninguém quer narrar uma aventura de D&D com um cara falando, então, você vê alguém jogando um balde de merda da janela de cima, porque era isso que as pessoas faziam no mundo medieval. Eu narro assim. Tipo assim, ninguém quer gastar tempo descrevendo isso, né? A cidade inteira morreu de praga. Né? Faz reflexo. Faz reflexo pro balde de merda. Ninguém quer fazer isso o tempo inteiro. E o vampiro, e isso é uma referência que eu tenho aí, talvez um complexo de vira-lata. Eu lembro o que era a gente jogar Vampiro à Máscara e querer fazer fazer LARP de Vampiro à Máscara, e dava uma sensação esquisita. Que era aquela coisa do, porra, eu vou fazer um Tremere goiano. Sabe? E aí, tipo, caralho, isso não tem nada a ver com a realidade, porque o Tremere é o cara que é meio igreja, meio magia, meio uma coisa... Caralho, isso não tem nada a ver com a minha realidade aqui. E eu acho que esse era um problema, é que a gente passou muito tempo com sistemas que não eram pensados por pessoas que tivessem outra vivência que não fosse americana e europeia. Então, os cenários originais, eles surgem dentro dessa vivência. Então, o D&D é uma fantasia medieval europeia. Ah, não, a gente vai incorporar cenários, suplementos que vão trazer, sei lá, o Japão. Aí era uma visão europeia ou americana do que era a China, o Japão, etc. Então, assim, eu acho que a gente passou por muito tempo por uma ausência de sistemas que estimulassem isso. E agora a gente está começando a ver novos sistemas brasileiros, ou sistemas outros que sejam mais genéricos e que permitam cenários que tragam isso. Eu acho que a gente tinha não sei se é um complexo de vira-lata, eu acho que a gente tinha menos disponibilidade de material. E aí a gente trabalhava em cima do que a gente tinha. Agora isso mudou. Mas não tem uma questão também de identidade aí, até voltando no que o Eric falou, de questão indígena e tudo mais, porque talvez até inerente da cultura e da formação do Brasil miscigenado. Que, por mais que exista toda uma cultura indígena, com deuses, monstros, lendas, mitos, e que na Idade Média, no que seria o equivalente à Idade Média, o Brasil era amplamente povoado por esses povos, eu, como descendente de colonizador, tipo, tenho um problema de identidade do branco latino, né? Eu não sou branco e eu não sou marrom, por assim dizer. Então, acaba que a gente fica no meio disso, e aí eu não me identifico como indígena, então eu também não me sinto à vontade de usar o folclore e toda a questão indígena, porque também não é algo que eu me identifico, assim como eu não me identifico com o europeu. Então não fica nesse meio termo para sempre, assim. Mas eu acho que o Marcelo aqui, ele citou um ponto interessante. Pegando aqui década de 90, os anos 2000 principalmente, que é onde eu estava mais focado em RPG, a referência que a gente tinha era isso, era D&D, Cthulhu, você tinha que achar alguém que manjasse muito de inglês e tivesse importado o livro, ou de alguma forma arrumasse o PDF, então era basicamente Vampiro e D&D de fato, e eram dois cenários que eram longe do Brasil. Só que a gente começou com uma popularização do RPG atualmente, que inclusive me assustou quando eu fui num evento de RPG aqui em Goiânia e vi uma galerada nova jogando, e comecei a olhar os sistemas também, muito sistema nacional, né? A gente tem alguns mais antigos, mas isso bem disponível, e aí a gente tem os YouTubes de RPG, que eu confesso, nunca vi nenhum, mas tem o podcast,
teve uma popularização maior, embora não estivesse incentivando isso, a gente vê que tem uma galera mais trazendo um pouco desse lado. Então, talvez tenha um pouco de complexo de vira-lata, mas eu acho que o ponto principal aqui é qual que era a disponibilidade que a gente tinha e o quanto estava sendo discutido também. E aí entra num outro ponto. Por exemplo, teve a sugestão aqui da Ana, depois a gente vai discutir plot, vai entrar nesses pontos aqui, sobre a parte indígena e tudo mais. Então já tem uma galera usando isso bastante. Assim, só que falta conhecimento. Né? A grande maioria das pessoas vai conhecer boa parte do panteão grego, mas quantas pessoas, e aí eu me coloco incluso, conhecem um panteão indígena, seja o Tupi, Guarani, que talvez seja o mais famoso. É complexo a disponibilidade de informação que a gente tem também para poder mestrar. Tem que ter uma força de vontade gigantesca também, mas dá para trazer coisa interessante. A gente sai do comum, né, do básico, que é simplesmente ter ali fantasia medieval, dragão, aquelas coisas todas, e trazer para o nosso mundo. É algo, a gente consegue trazer coisa original e tem muita coisa bacana. Isso está sendo feito. Acho que ainda tem muito espaço para isso. Eu acho que é mais disponibilidade, assim, resumindo. É mais questão de disponibilidade do que eu acho que propriamente um complexo de vira-lata. Isso, na minha opinião e na percepção que eu tenho no que interage com os grupos. Mas vocês interagem bem mais que eu, porque, né, a paternidade aí me roubou algumas sessões de RPG que eu não estou conseguindo participar. Então, é isso. O lance, eu insisto um pouco no complexo de vira-lata, porque eu acredito que seja uma questão cultural. E o brasileiro, ele tem esse complexo mesmo na veia e você pode ver pela grande maioria das pessoas. Eu adoro o Brasil, eu sou brasileiro. Ultimamente a gente tá vendo a política, eu sou patriota, mas essas pessoas, elas não curtem a música brasileira, elas não curtem a cultura brasileira, elas não curtem as produções, os locais, o folclore, elas simplesmente ignoram. Então, quando a gente tem ali centenas e milhares de pessoas que vão para essas festas de quermesse, ou que vão para uma festa junina, ou que vão para o carnaval, ou que vão para as festas de boi-bumbá, e que cantam samba, e que cantam pagode, e que cantam shot, e forró e tudo mais, isso tudo faz parte de um contexto. Então você tem ali uma população localizada naquele nicho, que tem certo contato com isso, mas na hora do vamos ver, ela acaba valorizando outras coisas de fora. Eu acho que a gente perde muito nisso daí. E isso daí tinha que ser uma questão mesmo de movimento cultural, que ela vai sempre começando aos poucos, que vai sempre se renovando, mas eu nunca vejo, por exemplo, uma mão pesada nesse tipo de produção. Quando começa, logo termina, sabe? Então, quando eu estudava ensino fundamental, fazia ensino médio e tudo mais, o pessoal tinha muito disso de colocar livros. A gente tinha que ler livros. Todo mês tinha 2 livros, 3 livros para ler. E haja Moreninha, e haja Machado de Assis com todos os seus livros, essa de Queiroz, e Cecília Meirelles. E isso daí, cara, engrandece a gente. Porque é isso que nos dá exatamente esse contato. Aí você fala assim, mas poxa vida, tem que ler Machado de Assis, é chato. Cara, tu lê Tolkien, acha bom. Machado de Assis é excelente, cara. O bicho tem um poder de descrição excelente. O negócio é que o cara tá falando lá da história medieval e você, por algum motivo, tá valorizando mais aquilo lá do que as histórias populares daqui. Mas... Só falar aqui, ó, que o Bad Viewer tá, primeira vez no chat, um patriotismo deturpado. Isso. As pessoas falam do Brasil, mas eles não procuram. Igual nós aqui. A gente procura RPG e acaba esquecendo aí que tem um monte de nacional. Mas, o Vermelho, eu acho que o Matheus falou mais cedo ali no chat, e eu acho que faz sentido. Eu acho que isso é uma coisa da velha guarda. E a velha guarda pode eu falo ser. mais. Pode eu ser, acho que a pode velha ser. guarda tem esse. Eu acho que é isso. É essa coisa enraizada na gente. A gente cresceu. Mas a gente eu sou mestre de RPG em desconstrução. Não. Eu estou mexendo com o sistema que os jovens gostam, e você, senhor Salada, está repudiando os RPGs nacionais que os jovens gostam. Eu fui o primeiro a falar que a gente deveria ter Ordem Paranormal no canal. Eu só não quis eu acho que alguém tem que mexer com isso aí, hein?
Agora, Acho que alguém tinha que narrar isso daí, hein? o meu ponto é o seguinte: a gente, como velha guarda, tem isso enraizado, porque a gente veio nessa linha de eu aprendi a jogar nos outros sistemas, eu não quero ficar aprendendo sistema novo e não sei o que e tudo mais. A nova geração, e essa nova geração é uma ampla geração, eu acho que ela sofre com esse gatekeeping que a gente faz. A gente faz esse gatekeeping de, não, você quer jogar RPG? Você vai jogar o sistema de verdade. Não vai jogar esse sisteminha aí de moleque e não sei o que e tal. Eu consigo entender por que a gente sente dessa maneira, por que a gente pensa isso. E esses sistemas, eles têm, às vezes, eles têm falhas, claro. Mas o fato é que a gente tem muito mais resistência a coisas novas, sendo sistemas e cenários brasileiros, do que a nova geração que não tá nem aí. Tem um monte de gente que não tá cagando pra isso. Ah, não, mas é porque eu cresci jogando Vampiro, que eu tinha que sair xerocando livro. E xerocar coisa era caro. Às vezes eu tinha que fazer no mimeógrafo. Aí o bicho fala pra você e fala assim, sim, vovô, ok, boomer. E daí? E eu com isso, entendeu? Isso quer dizer o quê? O sistema novo é ruim? Não precisa ser ruim. O cenário não precisa ser ruim. Então eu acho que existe uma questão geracional nesse sentido. Eu acho que o Complexo Vira-Lata é muito mais da nossa geração. E a gente é que tem que fazer esse processo de desconstrução que você falou para aceitar e assimilar que a nova geração não é assim. E isso é maravilhoso, isso é ótimo. Se a gente quer um mercado de RPG mais vivo, se a gente quer mais gente jogando, se a gente quer ter mais gente disponível em mesa. Mas aí a gente entra numa outra questão, que é por onde andam? Porque eu sou um experimentador, todo mundo sabe que a quantidade de sistemas diferentes que eu já narrei aqui no canal, e uma série de outros que eu estudo e que eu leio a respeito nessa internet afora. E foi só quando eu fui efetivamente buscar RPGs brasileiros, foi que começaram a aparecer editoras. Eu não conhecia uma editora que tem lá, tipo, 2 dos RPGs que eu escolhi, eu descobri que era da mesma editora. E aí tem, tipo, ele tem mais umas 6 sistemas e cenários diferentes. Então, tem a galera da Lampião, que tem coisa demais. Tem a galera dessa aqui, ó, Tria Editora, que também tem umas coisas bem legais. A gente vai falar de alguns sistemas desses. Sem contar outras editoras que são responsáveis mais por importar do que por criar, né? Sim. Tem muito isso, né? Isso não é só no RPG, tá? O cenário de board game também tem muito isso. Tem muita editora que surge no Brasil para importar material, fazer um nome, fazer uma grana e aí considerar conteúdo autoral brasileiro. O que eu acho um caminho louvável. É melhor você tentar fazer isso do que às vezes você começar um empreendimento com uma coisa que você não tem uma garantia de grana e se fuder. E aí acabou, parabéns, desistiu. Agora só falando aí que o Matheus colocou uma observação sobre Ordem Paranormal, e isso sim. Nós já discutimos internamente sobre a Ordem Paranormal. Eu estou narrando, fiz análises, estudei mais ou menos o sistema e tal. E com todas as ressalvas que eu possa ter, Ordem Paranormal está sendo responsável por trazer uma geração nova de jogadores para o mundo de RPG. E isso daí ninguém pode negar. E tá sendo um movimento muito forte. Eu vou só contar uma história rápida sobre isso, que eu acho que eu já contei aqui, mas para vocês, porque eu não sei se eu contei no canal. Eu fiquei muito espantado, assim como eu fico espantado com dinheiro de internet, que é uma coisa que na minha cabeça não faz sentido. Tipo, o Felipe Neto patrocinou o Botafogo. Como? Como é que ele tem dinheiro? Ele só tem uns vídeos no YouTube, enfim. Uma coisa que me fascinou muito foi quando uma amiga minha virou pra mim e falou assim, onde é que eu compro o livro do Ordem Paranormal? Porque ela sabia que eu jogava RPG. Aí eu falei, você joga RPG? Eu não sabia. Ela, não, até que eu não jogo não. Mas a minha irmã, de 14 anos, me pediu o livro do Ordem Paranormal de presente pro aniversário dela de 15 anos. Aí eu falei, eu acho que só tem online, vou olhar e tal. Passei pra ela. Ela falou assim, que bom que só tem online. Porque senão eu ia ter dificuldade de comprar o livro físico e mandar pra ela lá em Cáceres. Então assim, pensa na nossa época. Quando eu tinha 15 anos, se eu morasse em Cáceres, nem o RPG, reposicionamento de postura global, eu conheceria. O que dirá a existência de outros cenários. E hoje, essa pessoa pode pegar o livro digital dela lá e jogar com os amigos dela lá em Cáceres. Eu descobri o que era PDF por causa do RPG. É isso. Então, assim, existe uma nova geração que a gente não tem ideia de onde está vindo. Que está vindo do YouTube, que está vindo de outros lugares, que está sendo apresentado ao mundo do RPG. E, cara, o sistema tem problemas, o sistema não é perfeito. Foda-se. Eu joguei 3D&T, eu comecei jogando a vida de 3D&T, que era longe de ser um sistema perfeito, ainda mais que eu joguei na primeira edição. Sem spoiler, hein? Não, sim, o bagulho tá indo pra quinta edição, eu joguei na primeira. Ninguém vai falar que ele era maravilhoso, que ele era perfeito. Vermelho, né? É isso. Mas ele não é maravilhoso. Ele era vermelho, porque eu só tinha ele xerocado. Ele era eu comprei na Dragon Brasil, eu tinha ele na Dragon Brasil. Eu não tinha dinheiro pra comprar. Jesus era o cara, Jesus é o rei, ele tem dinheiro.
E outra É. coisa, mas outra coisa que eu queria perguntar também, em decorrência de uma experiência que eu tive essa semana. É a relação do nicho do RPG no Brasil e a popularidade desse nicho em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos. Se você entra aqui na Twitch, no canal, lá na categoria ou Tabletop RPGs ou D&D, você vai ter lá, tipo, dezenas e dezenas e dezenas de canais Ó, dois americanos, RPGistas no... ambulância, fugindo de um sistema internacional. Você vai ver dezenas e dezenas de canais americanos, gringos no geral, e sei lá, diariamente deve ter uns 5, 6 BR. Por que tem tão pouco canal BR aqui na Twitch, por exemplo? Eles estão em outro lugar? Ou eles estão só ainda nas Paladins Games da vida, assim? No caso é que eles não descobriram ainda o papo de mestre nosso aqui Pode no ser. Regra de Ouro. Pode ser também. Mas eu acho que é uma possibilidade grande de ser essa galera que tá vendo os canais gringos. Eu acho que é muito isso também. Eu acho que tem uma assistindo Critical Critical Role, Role. não tá assistindo BR. É. Porque assim, vamos concordar que também não é uma disputa justa. No sentido de Critical Role não é RPG. Não é mais RPG. Critical Role é uma peça de teatro. É um outro patamar de produção de conteúdo. Você tá falando de atores profissionais interpretando histórias e tudo mais. Então, assim, não é uma disputa justa com a gente que, com toda boa vontade e recursos e Foundry e o caralho, tá jogando um RPG do jeito que a gente consegue. Então, assim, eu não acho que seja uma disputa justa e eu não acho que a gente vai conseguir disputar esse público. Vou Não enfiar acho. o pé na porta aqui que é pra dar briga, cara. Os caras são a Marvel e nós estamos aqui bancando DC no cinema, cara. Com muita sorte, Mas entendeu? o Selbit ainda carrega uma galera, né? Pelo menos. O Selbit, mas tem o Selbit, essa é de uma fama anterior. Sim. O Selbit não começou com isso, né? Eu acho que esse é um diferencial. E a galera, uma parte da galera do Critical Role também já era conhecida por outras coisas. Então eu acho que não dá pra fazer uma comparação, não é uma comparação justa. Eu entendo o seu ponto, mas eu acho que tem muita gente ainda que começa... Eu comecei vendo mais esse RPG online, mais com Critical Role. Então, Não mas dá eu não tô muito falando bem. especificamente do Critical Role. Eu falei, tem dezenas e dezenas de canais. Sim. Por mais que tenha, sei lá, 2, 3 pessoas em cada um, as pessoas estão lá jogando. Tem Eu cara falei que isso tá... porque eu desci ontem pra poder pegar uma pizza antes da aventura. E no negócio de eventos lá do meu prédio tava uma galera jogando RPG. Eu nem sabia que tinha gente, assim, eu não vi exatamente o que eles estavam jogando, só passei e vi aquela clássica montagem da escudo do mestre e uns papéis na frente. Sabe? Era D&D. Assim, Pra usar estamos escudo do jogando. mestre. Mas é que hoje em dia, grande parte dos sistemas oferecem essa opção, né? No caso, assim, só pra encerrar pra gente pro próximo, toda vez que o Eric tá aqui, a gente demora 45 minutos em cada tempo. Pô, eu tô caladão, gente. O Eric tem muito conteúdo. O Eric tem muito conteúdo. Então, assim... Thank you.